Olá, meus amigos do Magistrar, estamos de volta aqui em mais uma aula de Direito Civil e essa aula será dedicada aí a um resumo do direito das obrigações. Claro que o estudo do direito das obrigações começa por compreender como que se dá a chamada relação jurídica obrigacional. E você sabe que na relação jurídica obrigacional a gente tem de um lado a figura do credor, que é o sujeito ativo da obrigação, do outro lado um devedor, que é o sujeito passivo, entre eles um objeto, e a ligar isso tudo, formando uma única estrutura, nós temos ali o vínculo jurídico. Vamos nos lembrar que os objetos das obrigações poderão ser um dar. Então, por exemplo, eu devo a você um carro, uma moto, uma geladeira, eu tenho uma obrigação de dar. Eu devo a você dinheiro, isso é obrigação de dar, eu sou a devedora, você é o credor ou a credora da obrigação. Muito bem. Mas a gente pode estar diante de uma obrigação de fazer, em que o devedor ele cumpre com a sua obrigação quando ele desempenha uma atividade. É isso mesmo, quando ele faz ali algo, não é mesmo? Então eu contrato uma pessoa para cantar na minha festa. Esse devedor tem uma obrigação de fazer, desempenhar aquela atividade. E a gente pode até mesmo estar diante de uma obrigação de não fazer, em que o devedor ele cumpre com a sua obrigação se abstendo. Então, por exemplo, não violar segredo de empresa. Isso é uma obrigação de não fazer. Então, note que os objetos das obrigações são dar, fazer e não fazer. Vamos imaginar especificamente uma obrigação de dar uma coisa certa. Então, por exemplo, o João, ele me deve aquele carro, ano tal, placa tal, modelo tal. Isso é uma obrigação de dar uma coisa certa. Ou uma obrigação de fazer, em que a gente sabe que o devedor tem que desempenhar uma atividade, ou uma obrigação de não fazer, em que o devedor tem que se abster. O que eu quero pensar aqui com você? Eu quero pensar numa situação de descumprimento, de inadimplemento ali por parte do devedor. Bom, quando a gente fala em descumprimento da obrigação, a primeira coisa que a gente tem que perquirir no enunciado é se o descumprimento ele se deu por culpa do devedor ou se foi sem culpa do devedor. Por quê? Ora, porque em ambas situações, quando há um descumprimento, seja por culpa do devedor ou sem culpa do devedor, a obrigação será resolvida. Veja, seja um descumprimento culposo ou não, a obrigação será resolvida, extinta. O grande lance é você perceber comigo é que quando há um descumprimento culposo por parte do devedor, aí sim o credor poderá exigir uma indenização por perdas e danos. Então a gente só cogita da situação de um credor exigindo indenização por perdas e danos se o devedor tiver descumprido com a sua obrigação de forma culposa. Percebeu? Então tá, e daí, professora? E daí que, quando a gente fala em descumprimento culposo, eu penso, por exemplo, João não me entregou aquele carro, por quê? Ah, porque ele estava bêbado dirigindo o carro e antes de me entregá-lo, ele bateu o carro e deu perda total do carro. Houve um descumprimento culposo. O João tinha que cantar na festa e não o fez. Por que ele não foi cantar? Ah, ele não foi cantar porque ele ficou com preguiça na casa dele e nem quis aparecer lá na festa. Descumprimento culposo. Outro exemplo de descumprimento culposo: o João conhecia o segredo da empresa e violou o segredo daquela empresa, contou para alguém o segredo daquela empresa. Por quê? Ah, porque pagaram ele para isso. Houve descumprimento culposo. Perceba comigo que em todos esses exemplos que eu dei até agora, nós tivemos descumprimento em que o devedor descumpriu com a sua obrigação de forma culposa. Nessas situações, além de a gente considerar que a obrigação será extinta, será resolvida, você tem um credor que pode exigir uma indenização por perdas e danos. Claro que as perdas e danos serão aferidas ali judicialmente, tudo bem, mas eu quero te lembrar, entretanto, que para a parte inocente, para o credor que pretende exigir perdas e danos diante do descumprimento culposo por parte do devedor, para o credor seria muito mais fácil se aquelas perdas e danos já estivessem pré-estabelecidas, pré-liquidadas, pré-estipuladas
lá no contrato feito inicialmente, não é mesmo? Mas aí a pergunta que vem é, mas professora, é possível que as perdas e danos já sejam pré-estabelecidas, pré-liquidadas? Sim, e isso é muito comum. Quando as partes, elas colocam ali no contrato o quê? Uma multa. Então vamos falar sobre isso, sobre multa. A multa contratual é aquilo que a gente chama de cláusula penal. Isso mesmo, você pode chamar de multa contratual ou de cláusula penal, é tudo a mesma coisa. A multa, a cláusula penal, ela encontra disciplina no Código Civil, é um tema importante para a FGV, e encontra disciplina no Código Civil a partir do artigo 408. Do 408 até o 416, você tem lá regras acerca da cláusula penal, acerca da multa. Tá, você já entendeu comigo que a multa, que a cláusula penal, então, desempenha essa função, que é prefixar perdas e danos. Então, no caso de um descumprimento culposo, se a gente já tiver uma multa no contrato, para o credor vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque basta o credor executar aquele contrato, cobrar aquela multa, não é mesmo? Mas aí você pode me perguntar, mas professora, e se tiver havido um descumprimento culposo, só que no contrato não há previsão de multa? Ora, se foi culposo o descumprimento, ainda assim o credor poderá exigir as perdas e danos. O que importa notar é que, nesse caso, o credor vai ter que ter muito mais trabalho. Por quê? Porque ele não tinha aquilo pré-fixado lá no contrato. Então, você nota que a pré-fixação das perdas e danos, por meio do que a gente chama de cláusula penal, facilita a vida do credor ali diante do inadimplemento de forma culposa ali por parte do devedor. Mas se você já entendeu isso, quando a gente fala em cláusula penal, uma dúvida que pode ficar é, mas professora, e se porventura o credor cobra ali a multa, acontece que o valor estipulado a título de perdas e danos não é o suficiente para cobrir o prejuízo do credor. Será que o credor pode exigir uma indenização a mais, professora? Um valor a mais, um plus, uma indenização suplementar, professora? Bom, o credor apenas poderá exigir isso, eu quero te lembrar, ele só pode cobrar isso se o contrato inicialmente trouxer essa possibilidade. Como assim? É o que diz o parágrafo único do artigo 416. Então, perceba comigo, olha lá o parágrafo único do 416 dizendo para a gente: ainda que o prejuízo exceda o previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Então, o que eu quero te mostrar é que o credor só pode exigir uma indenização a mais, uma indenização suplementar, se o contrato autorizar inicialmente. Então, veja, o contrato ele traz lá a cláusula penal e, além da cláusula penal, ele traz a possibilidade de a parte inocente exigir ali uma indenização suplementar. Aí tudo bem, aí essa indenização pode ser exigida. E é claro que, se o credor exige essa indenização suplementar, em relação a esse valor a mais que ele exige, ele tem que produzir prova do prejuízo que ele alega ter sofrido. Percebeu? Então, se em relação à cláusula penal ele não precisa produzir prova de seu prejuízo, afinal de contas aquilo já representa uma prefixação de perdas e danos, já quando falamos em indenização suplementar, ele até pode exigi-la, se tiver prevista no contrato, mas ele tem que produzir prova deste prejuízo excedente que ele alega ter sofrido. Professora, se a indenização suplementar não estiver prevista no contrato, só tem cláusula penal, então ele só pode exigir a cláusula penal. Uma saída para ele seria a seguinte: ele abrir mão da cláusula penal e cobrar as perdas e danos integralmente ali, produzindo prova de todo o seu prejuízo. Isso é possível. Mas cumular as perdas e danos com a cláusula penal, aí também não seria possível. Aí a gente não pode tolerar, porque a cláusula penal já representa uma pré-fixação de perdas e danos. Então, se ele quer esse prejuízo aí, a indenização por esse prejuízo excedente, e não havia a possibilidade de indenização suplementar no contrato, ele deve abrir mão da cláusula penal e cobrar as perdas e danos como um todo.
O que não se pode tolerar é acumular-se perdas e danos com cláusula penal. Percebeu? Ótimo, compreendido isso. Um outro ponto muito importante dentro da cláusula penal é você saber que o Código Civil de 2002 ele traz a possibilidade de um juiz entrar dentro do contrato e mesmo que aquela cláusula penal tenha sido estabelecida dentro dos tetos legais, o juiz ele pode reduzir a cláusula penal. Essa possibilidade é admitida lá no artigo 413 do Código Civil. Claro que isso representa aí uma atenuação, uma mitigação do pacta sunt servanda, porque a gente sabe muito bem que o que está previsto no contrato deve ser cumprido, mas note que o 413 traz essa possibilidade de o juiz reduzir aquela multa, claro que dentro desses parâmetros aventados pelo artigo 413, e note comigo que isso, claro, representa, então, uma mitigação ao pacta sunt servanda. Vamos ler o 413, ele está na tela aí para a gente, ele diz assim, a penalidade deve ser reduzida. Esse deve ser reduzida já nos chama a atenção para a ideia de termos aí uma matéria de ordem pública. Deve ser reduzida. Então, independentemente do requerimento da parte, o juiz ex officio, de ofício, se ele percebe que estamos dentro do 413, o juiz deve reduzir a cláusula penal. Então, olha lá, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Se você percebe esse caráter de matéria de ordem pública, dessa redução equitativa da cláusula penal que o 413 traz para a gente, é claro que a gente deve entender, então, que o juiz, além de se manifestar de ofício, esse artigo 413 ele não pode ser afastado por acordo das partes. Então, não pode ter uma cláusula ali no contrato que diga, olha, não será aplicado o artigo 413 do Código Civil. Por quê? Porque isso é matéria de ordem pública. Percebeu? Então, enfim, está aí a possibilidade da chamada redução equitativa da cláusula penal que o Código Civil de 2002 traz para a gente no artigo 413. Muito bem. Indo além, ainda falando de direito das obrigações, nessa revisão que estamos fazendo, outro ponto relevante que eu devo destacar aqui para você é acerca das obrigações solidárias. A gente sabe muito bem que solidariedade, isso está no Código Civil, lá no artigo 265, a solidariedade não se presume. Ah, professora, mas o que é solidariedade mesmo? Solidariedade, ela ocorre quando você tem ali na mesma obrigação vários credores ou vários devedores. E se você tem ali vários credores, qualquer credor pode cobrar a dívida toda. E se forem vários devedores, qualquer devedor pode ser cobrado pela dívida toda. Então, note comigo que isso seria uma obrigação solidária. A gente tem solidariedade ativa, se a gente tem lá vários credores e qualquer credor pode cobrar a dívida toda. E, de igual maneira, a gente tem lá a solidariedade passiva, quando o que a gente tem é uma pluralidade de devedores, sendo que qualquer devedor pode, sim, ser cobrado pela dívida toda. Se você já entendeu que a solidariedade pode ser ativa ou passiva, e o conceito de solidariedade está muito bem mencionado no Código Civil, ali no 264, quando ele fala que a solidariedade ocorre quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor com direito ou obrigado pela dívida toda, nós devemos nos lembrar, é o que eu estava dizendo inicialmente, que a solidariedade não se presume. Eu não posso, só porque eu tenho ali, naquela questão de prova, uma pluralidade de credores ou uma pluralidade de devedores, eu não devo ir presumindo solidariedade. A solidariedade, ela só pode decorrer de lei ou da vontade das partes. De lei ou da vontade das partes. Então, vamos lá para um exemplo de solidariedade legal.
Um exemplo de solidariedade legal, nós temos lá no artigo 942 do Código Civil, que fala que os autores respondem solidariamente com os coautores. Nós temos o parágrafo único do artigo 942, que diz para a gente que as pessoas mencionadas no artigo 932 têm responsabilidade solidária. Então, por exemplo, um empregador tem responsabilidade solidária com o seu empregado. Um outro exemplo de solidariedade que decorre de lei, que eu já vi sendo cobrado em prova da FGV de magistratura e em prova da FGV do Exame Nacional da Magistratura, que é o quê? Obrigação alimentar em relação ao idoso. Obrigação alimentar em relação ao idoso. Veja comigo ali aquela questão de prova que traz ali vários filhos, e aí geralmente a FGV faz isso, fala de todos os filhos, quanto que cada filho ganha, a profissão de cada filho, e aí coloca lá na questão que o pai, que é um idoso, ele quer cobrar ali a pensão alimentícia de um determinado filho, e se ele poderia cobrar. Ele pode, sim, há uma responsabilidade solidária aí prevista no artigo 12, lá do Estatuto da Pessoa Idosa, do Estatuto da Pessoa Idosa. Então, nós temos o artigo 12 que traz responsabilidade solidária nesse caso, obrigação solidária. Então, enfim, a solidariedade não se presume. Ou ela tem que nascer de lei, ou ela tem que resultar de contrato, da vontade das partes. Não é porque a questão de prova me traz lá vários credores ou vários devedores que eu devo presumir solidariedade. Então, o 265 do Código Civil diz isso para a gente. Solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. Então, fique atento aí para essa ideia, para esse tipo de questão aí que a FGV gosta muito. Outro ponto relevante dentro do direito das obrigações, claro, é estudar o pagamento. Pagamento é uma forma que a gente tem de se cumprir com a obrigação. E olhar para os sujeitos envolvidos no pagamento, para os aspectos subjetivos do pagamento, também é algo relevante. E daí que quando a gente olha para quem paga, então imagine uma relação jurídica obrigacional. A gente tem um credor de um lado e um devedor do outro. Ora, a pergunta é, quem paga? Quem paga, claro, é o devedor. O devedor é quem vai pagar. Mas será que mais alguém pode pagar? Sim. Quem? O terceiro interessado. O terceiro interessado. Ah, professor, mas quem que é terceiro interessado? Guarda comigo. Terceiro interessado é aquele que tem um interesse jurídico na extinção da obrigação. Ele tem um interesse jurídico na extinção da obrigação. O que significa isso? Significa que ele quer muito que aquela obrigação seja cumprida, senão vai haver uma repercussão no seu patrimônio. Então, ele é um terceiro interessado. Exemplo de terceiro interessado. O fiador é um terceiro interessado. Percebeu? O fiador é um terceiro interessado. O avalista é um terceiro interessado. Então, são pessoas que têm um interesse jurídico na extinção da obrigação. Então, ele quer muito que aquela obrigação seja cumprida, porque se ela não for cumprida, vai haver uma repercussão no seu patrimônio. É importante notar que o terceiro interessado, quando paga, ele se subroga na posição de credor. Anota isso aí para mim. Terceiro interessado, quando paga, se subroga na posição de credor. Então, por exemplo, um fiador, quando paga, ele se subroga na posição de credor. É um caso de subrogação legal que está lá no 346, inciso 3º do Código Civil. 346, inciso 3º do Código Civil. Então, o terceiro interessado, quando paga, ele se subroga na posição de credor. Ah, mas o que significa isso, professora? Se subrogar na posição de credor? Significa que ele passa a ocupar o lugar do credor primitivo com todos os direitos, ações, garantias e privilégios que aquele credor primitivo possuía. Isso significa se subrogar na posição de credor. Está lá no artigo 349 do Código Civil. Então, perceba comigo que você vai conjugar o 346, inciso 3º, com o 349. Vou repetir. Terceiro interessado, quando paga, o que acontece com ele? Ele se subroga na posição de credor, por força do 346, inciso 3º do Código Civil. E o que isso significa? Significa que ele passa a ocupar o lugar do credor primitivo.
com todos os direitos, ações, garantias, privilégios que aquele credor primitivo possuía. Percebeu? Isso é se subrogar na posição de credor. Mas vamos além. Se a gente já sabe que quem paga é o devedor ou o terceiro interessado, eu vou te contar que tem mais alguém que pode pagar também. Quem? Aquele que a gente vai chamar de terceiro não interessado. E quem é o terceiro não interessado? Eu te conto. É aquele que não tem um interesse jurídico na extinção da obrigação. Como assim ele não tem um interesse jurídico na extinção da obrigação? Entenda comigo. Veja, o interesse jurídico ele não tem. Então, se aquela obrigação não for cumprida, não vai haver uma repercussão no patrimônio ali dele, daquele terceiro interessado. Ah, tá. Mas então por que ele paga, professora? Ora, ele paga porque, embora ele não tenha o interesse jurídico, ele pode apresentar outros interesses. Por exemplo, um interesse afetivo, um interesse moral, um interesse religioso. Vou te dar um exemplo. Imagine um pai que, envergonhado, vai lá e paga a dívida do seu filho. Ele é um terceiro não interessado. Aquele pai não era fiador do filho, mas ele foi lá e pagou. Por quê? Porque ele estava com vergonha. Perceba que ele é um terceiro não interessado. Esse terceiro não interessado, compreenda comigo, então a gente chama ele de não interessado porque o interesse jurídico ele não tem. Nada obstante, ele possa apresentar outros interesses, como você percebeu aqui comigo. Esse terceiro não interessado, você tem que perceber aqui comigo que ele pode pagar de duas formas. Como assim, professora? Primeiro, ele pode pagar em nome do devedor. Então, imagina um pai que vai lá e paga a dívida do seu filho e fala, olha, eu vim aqui pagar e, por favor, senhor credor, me dê um recibo, me dê uma quitação e faça constar que foi meu filho que pagou. Nem precisa mencionar que fui eu que paguei. Percebeu? Ele está pagando em nome ali do filho, do devedor. Nesse caso, se ele paga em nome do devedor, isso é tido como uma mera liberalidade. Como assim? Significa que amanhã ele não pode cobrar nada do filho, porque aos olhos do legislador, realmente isso é uma mera liberalidade que aquele terceiro não interessado promoveu em relação ao devedor. Agora, é possível uma outra situação. Qual? É possível que esse terceiro não interessado pague em nome próprio. Como assim? Imagina aqui comigo. Ele chega lá para pagar, vira para o credor e fala, senhor credor, vim aqui pagar, mas eu quero que o senhor faça constar que fui eu que paguei. Coloca aí no recibo, coloca na quitação que fui eu que paguei. Faça constar que fui eu que paguei. Neste caso, ele está pagando em nome próprio. Daí que, nesse caso, isso não é tido como uma mera liberalidade. Isso significa que ele pode exigir um reembolso do devedor. Ele pode cobrar do devedor aquilo que ele pagou. Ah, ter direito a reembolsar. É mesmo que se subrogar na posição de credor, professora? Não, cuidado. Nesse caso, ele só tem direito a reembolso, ele não se subroga na posição de credor. Ter direito a reembolso significa que ele só pode cobrar aquilo que ele pagou de volta. Quando você se subroga, a subrogação é mais ampla. A subrogação ocorre em relação ao terceiro interessado que paga. E a gente sabe que quando o terceiro interessado paga, ele se subroga na posição de credor, passa a ocupar o lugar do credor primitivo, com todos os direitos, ações, garantias, privilégios que aquele credor primitivo possuía. Então, enfim, quando eu falo em terceiro não interessado, se o terceiro não interessado pagar em nome próprio, isso não é tido como uma mera liberalidade, mas também não chega a ser um caso de subrogação. O que vai acontecer é que esse terceiro não interessado, ele terá direito ali a um reembolso. Todas essas informações que eu passei aqui para você sobre quem paga, que é o devedor, o terceiro interessado, o terceiro não interessado, os efeitos de essas pessoas pagarem, está no Código Civil. Onde, professora? A partir do artigo 304 até o artigo 307. Então, 304 ao 307. Mas quando a gente vai para o lado oposto, eu quero saber aqui com você a quem pagar. Em outras palavras, quem é que vai receber o pagamento? Quem vai receber? Claro que é o credor. Então, você vai pagar ao credor. Mas será que eu posso pagar mais alguém, professora? Pode. Ao representante do credor.
Então, você vai pagar ao credor ou a quem represente o credor. Tudo bem? Ótimo. Mas vamos além. Quando você vai pagar a um credor, é bom que se destaque que você tem que pagar a um credor desde que este credor seja capaz para te dar a quitação. Como assim? Ele tem que ter capacidade de fato para te dar a quitação. Porque se ele não tiver capacidade de fato para te dar a quitação, você não vai fazer pagamento para esse credor, embora ele seja o seu credor verdadeiro. Ah, mas aí eu vou pagar para quem? Ah, você vai pagar para o representante dele. Por exemplo, olha um exemplo que eu vou te dar. Se você paga pensão alimentícia para o seu filho, que tem 10 anos de idade, eu te pergunto, você deposita esse valor para quem? Ou você entrega esse dinheiro nas mãos de quem? Nas mãos do menino? Não. Você paga para a mãe do menino ou deposita numa conta que é administrada pela mãe do menino. É isso que eu quero mostrar para você. Eu estou querendo mostrar para você que você vai pagar ao seu credor verdadeiro, sim, mas desde que ele tenha capacidade para te dar a quitação. Porque se ele não tiver capacidade para te dar a quitação, você não vai pagar para ele. Porque se você pagar para ele, sendo que ele não tem capacidade para te dar a quitação, você vai se subsumir aos contornos do quem paga mal, paga 2 vezes. Você vai ter que pagar de novo. Esse pagamento não será considerado como válido. Isso está lá no artigo 310 do Código Civil. Esse pagamento não será considerado como válido. Então, imagine que o pai, ele pega o valor da pensão alimentícia e paga para o menino. Não será considerado como válido. Vai ter que pagar de novo. Quem paga mal, paga 2 vezes. Nossa, professora, mas eu estou morrendo de dó desse pai, porque esse pai pagou. Realmente, mas pagou a um credor que não tinha capacidade para dar a quitação. Então, por isso, ele vai ter que pagar de novo. Ah, professora, mas não tem nenhum argumento favorável ao pai, ao devedor que pagou? Há um argumento, que está no finalzinho do artigo 310 do Código Civil. Finalzinho do 310. Esse devedor apenas não terá que pagar novamente se ele conseguir provar que o pagamento reverteu em benefício do incapaz. Como assim? Imagine que o pai pagou ao menino. Só que esse pai, depois a mãe cobrou, falou que ele vai ter que pagar de novo. Aí esse pai, ele conseguiu provar o seguinte, não, tudo bem, fiz bobagem, não devia ter pago ao meu filho, mas meu filho, ele é muito ajuizado. Sabe o que ele fez? No dia seguinte, ele pegou o dinheiro, foi ao colégio e pagou a mensalidade do colégio. Olha aqui o comprovante. Aí ele pegou o troco, foi na escola de inglês, pagou a escola de inglês. Olha esse pai comprovando que o pagamento reverteu em benefício do incapaz. Nesse caso, ele não terá que pagar novamente. Então, isso tudo que eu te contei está lá no 310. Então, muita atenção para isso. Você vai pagar ao credor desde que o credor seja capaz para te dar a quitação. Se ele não tiver capacidade, o pagamento não será feito para ele. Percebeu? Ah, tá, mas e se o pagamento for feito para ele? Se ele não tem capacidade para me dar a quitação, aí esse pagamento não será válido, você terá que pagar de novo. Você apenas não terá que pagar de novo se você conseguir provar que o pagamento reverteu em benefício do incapaz. Apenas nessa situação, ok? Ainda dentro do a quem pagar, um tema relevante para a FGV é o credor putativo. Credor putativo, isso mesmo. Credor putativo putativo vem de putare, que significa imaginar. Então, credor putativo é um credor imaginário. Aqui eu não estou falando de credor que não tem capacidade para dar quitação. Aqui eu estou falando de uma pessoa que nem credor era. É um credor imaginário, não é um credor verdadeiro. Então, a questão proposta é: imagine que um devedor de boa-fé se iluda ali e pague para aquele credor putativo. Ou seja, um credor que não era o credor verdadeiro. Será que esse pagamento será considerado como válido? Essa é a pergunta. Você acha que esse pagamento deve ser considerado como válido ou não? Resposta: sim, esse pagamento deve ser considerado como válido, sim. Essa informação está no artigo 309 do Código Civil. Devedor de boa-fé, quando paga um credor putativo, esse pagamento ele deve ser tido como válido, sim. Ah, tá. Mas certamente, se você respondeu que não, professor, eu acho que esse pagamento não deve ser considerado como válido. Certamente, você se pautou nas regras do pagamento indevido, que a gente conhece, a de que quem paga mal paga 2 vezes.
Se eu devo a A e pago a B, é claro que eu vou ter que pagar a A de novo. Existe essa regra geral do pagamento indevido, não tenha dúvida disso. Porém, esse artigo 309 funciona como uma exceção. Como assim? É como se ele dissesse, olha, realmente, quem paga mal, paga duas vezes. Mas, se você pagar mal a um tal de credor putativo, esse pagamento será considerado como válido. Percebeu? Então, note que você não terá que pagar de novo. Quer ver um exemplo de devedor de boa-fé que paga um credor putativo? Um sujeito que entra dentro de uma loja e aí ele vai ao caixa e paga, só que ele não sabe que quem está ali no caixa é um assaltante que acabou de assaltar aquela loja e amarrar todo mundo num quartinho do fundo. E aí esse devedor vai, então paga para aquela pessoa ali que se porta como credora. Aquele sujeito é um credor putativo. O legislador olha para ele e fala, não, esse pagamento tem que ser considerado como válido, ele não tem que pagar de novo, não. Percebeu? Ah, tá, mas professor, então qual seria a saída para o credor verdadeiro, já que ele não pode cobrar do devedor? A saída para o credor verdadeiro será se voltar contra o credor putativo. Se ele vai receber, eu não sei, mas cobrar do devedor ele não pode. Ele tem que cobrar é do credor putativo. Percebeu? Então, vamos lá. Resumindo o papo sobre credor putativo. Devedor de boa-fé, quando paga credor putativo, esse pagamento é tido como válido. Essa regra está no artigo, esta informação está no artigo 309 do Código Civil. Indo além, credor verdadeiro, então, não pode cobrar do devedor. Credor verdadeiro cobrará de quem? Do credor putativo. Se vai receber ou não, não sei, mas do devedor ele não pode cobrar, porque o pagamento feito pelo devedor é tido como válido. Ok? Bom, conferido isso aí, tá lá no 309 essa informação. Vamos falar um pouquinho aqui do inadimplemento, e eu quero falar especificamente do inadimplemento relativo, e essa modalidade de inadimplemento que é conhecida como mora, não é mesmo? Mora ou inadimplemento relativo. Quando a gente fala em inadimplemento relativo, o melhor conceito de mora está no próprio Código Civil, lá no artigo 394. Artigo 394. Bom, com base nesse artigo, esse dispositivo legal, ele nos informa que a mora ocorre, primeiro, quando um devedor não quer pagar ou um credor não quer receber, em tempo, lugar ou forma previstos na lei ou no contrato. Mas como assim, professora? Pensa comigo. Aquela obrigação, aquela relação jurídica obrigacional, ela há de nascer de algum lugar, não é mesmo? Ela pode nascer de uma lei, ela pode nascer de um contrato. E aquela lei ou aquele contrato que criar aquela obrigação vai trazer toda uma formatação quanto ao seu cumprimento. Vai trazer um tempo, um lugar, uma forma para aquele cumprimento, mas imagine que o devedor não queira pagar obedecendo aquela formatação. Ou então seja o contrário, um credor que se recusa a receber obedecendo aquela formatação. Em um ou outro caso, nós estaremos diante de uma situação de mora. Então, é bom que se destaque inicialmente que mora não é só coisa de devedor, não. A mora também poderá ser do credor. Acontece que as pessoas, quando falam em mora, só pensam na mora do devedor. Não é mesmo? Quando o devedor não paga. Mas o credor também pode estar em mora, quando ele se recusa a receber. Um detalhe interessante é lembrar que quando a gente fala em mora do devedor especificamente, então o devedor não paga ali, a mora do devedor comporta espécies. A gente sabe que existe a mora ex ré, aquela expressão latina, mora ex ré, que está no caput do 397. Caput do 397 que ocorre naquelas obrigações com prazo determinado. Então, por exemplo, o sujeito tem que cumprir com aquela obrigação, tem que pagar aquela dívida no dia 20 de novembro. Aí chega o dia do vencimento, ele não paga. Perceba comigo que automaticamente, de pleno direito significa automaticamente. No dia seguinte, esse sujeito já está em mora, esse devedor. Como é que chama essa mora? Mora ex ré. Então, a mora ex ré, ela ocorre naquelas obrigações com prazo determinado e ela incide de pleno direito. Basta chegar o dia do cumprimento da obrigação e o devedor não cumprir com a obrigação dele, automaticamente ele adentra a um estado de mora. Mas existe uma outra espécie de mora do devedor,
que é a mora ex persona, que está no mesmo 397, só que no seu parágrafo único, 397, parágrafo único. A mora ex persona, ela se dá naquelas obrigações com prazo indeterminado. Isso mesmo, obrigação com prazo indeterminado. Então, imagina um exemplo aqui. Eu empresto a minha casa de praia ao João. Emprestei a minha casa de praia ao João. Fiz com ele um contrato. Como é que chama como é que chama esse contrato? Você está lembrando do nome? Comodato. Comodato é o empréstimo de bem infungível. Então, se eu te empresto um bem infungível, eu faço com você um contrato de comodato. Então, eu emprestei a minha casa de praia para o João, fiz com ele um contrato de comodato, só que a gente não coloca uma data para ele me devolver a casa de praia. Isso é um contrato de comodato. Há um prazo determinado para o devedor cumprir com a obrigação, o comodatário devolver a casa para a credora Mônica, para a comodante Mônica? Não. Isso é um contrato com prazo indeterminado. Mas imagine que a comodante Mônica, ela quer a casa de volta. Mas não tem uma data. Como é que ela vai fazer para constituir o devedor em mora? A Mônica vai mandar uma notificação para o devedor João, vai dar um prazo razoável para o devedor João sair da casa, e se ele não sair dentro do prazo previsto ali na notificação, no dia seguinte ele entra em mora. Como é que chama essa mora? Mora ex persona. Ela é chamada de ex persona porque a pessoa do credor tem que fazer alguma coisa para constituir o seu devedor em mora, tem que notificar, tem que interpelar ali o seu devedor para constituí-lo em mora, já que não tem uma data ali prevista no contrato. Então, enfim, quando a gente fala em mora do devedor, a mora do devedor comporta espécies. Existe a mora ex ré, existe a mora ex persona. Mora ex ré, contrato com prazo determinado. Mora ex persona, contrato com prazo indeterminado. Percebeu? Ótimo, vamos além. Se você já entendeu as espécies de mora do devedor, você pode até me perguntar, mas professora, a mora do credor, que é quando o credor não recebe, não quer receber, e isso pode acontecer. Existem espécies para a mora do credor? Não, não. Basta você saber as espécies de mora do devedor. Quando a gente fala em mora do credor, basta você entender um credor que não recebeu ali. Essa é a ideia, tá? Mas e daí? Daí que se você já entendeu que a mora pode ser do devedor ou do credor, um ponto interessante dentro da mora é a gente estudar a mora decorrente da prática do ato ilícito. Como assim a mora decorrente da prática do ato ilícito? É a chamada mora presumida ou mora irregular. Mas o que seria isso? Para você entender a mora presumida ou mora irregular, você tem que pensar no seguinte aqui comigo. Eu te lembrei que uma obrigação, para ela nascer, ela tem que nascer de algum lugar. Então, ela vai nascer ali de uma lei, ou ela vai nascer de um contrato, não é mesmo? Mas vamos nos lembrar que a obrigação ela também pode nascer da prática de um ato ilícito. Não se esqueça disso. Como assim obrigação nasce da prática de um ato ilícito, professor? É possível. Pensa comigo, um sujeito colidiu na traseira do meu veículo. Eu estava ali estacionada no sinal, esperando o sinal abrir para arrancar, parada ali no sinal, esperando o sinal abrir, o semáforo abrir, e aí vem aquele sujeito com o carro desatento, não consegue frear e colide no meu veículo, bateu na traseira do meu veículo. Naquele momento em que ele pratica aquele ato ilícito, surge uma obrigação, em que de um lado a gente tem um devedor, que é ele, e eu, que sou a credora. Está convencido de que a obrigação ela pode nascer de uma lei, de um contrato ou até mesmo da prática de um ato ilícito? Está convencido disso? Aquela estrutura credor de um lado e devedor do outro pode nascer da prática de um ato ilícito também. Tá, mas e daí, professora? Não, e daí que? Pense comigo. Imagine nesse caso que eu te contei que o cara colidiu no meu carro. Aí sabe o que aconteceu? Eu fui cobrar dele, tranquilamente. Ele não me pagou. Não, professora, não. E aí eu não vi outra saída que não fosse ajuizar uma ação contra ele. E aí cobrei dele em juízo. E a sentença o condenou ali, naturalmente, claro. Veja que em relação àquele valor da condenação, irão incidir juros de mora, juros moratórios, que é um efeito da mora. Mas a pergunta é, esses juros moratórios, a gente vai considerá-los a partir de quando? Será que é a partir do ajuizamento da ação? Será que é a partir da citação? Nenhum dos dois.
Esses juros de mora terão incidência, de acordo com o artigo 398 do Código Civil, eles serão considerados lá, desde a prática do ato ilícito. Então, os juros de mora, quando a obrigação decorre da prática de um ato ilícito, os juros de mora decorrem lá de trás da prática do ato ilícito. Então, não é da citação. Fiquem alerta para isso. Não é da citação que a gente vai considerar os juros de mora. A gente vai considerar os juros de mora, neste caso, a partir da prática do ato ilícito. Isso está no Código Civil, no 398, que é uma reprodução do que a gente já tinha num enunciado de súmula do STJ, enunciado de número 54 do Superior Tribunal de Justiça. A gente já tinha isso no STJ. Bom, conferido isso aí, indo além, nós vamos ter uma outra possibilidade de descumprimento das obrigações, que é bem interessante aí, de ser levado para uma prova do ENAM, que é a chamada violação positiva do contrato. O que é a violação positiva do contrato? Deixa eu te explicar uma coisa. Vou até remover aqui essa tela. Vem cá comigo, olha só. Hoje em dia, para que as partes saiam satisfeitas de uma negociação, de uma obrigação, não basta que as partes cumpram com a obrigação principal. As partes deverão cumprir com deveres que são implícitos a todos os negócios. Como é que chamam esses deveres? Esses deveres são chamados de deveres laterais ou anexos. Então, veja, não basta o cumprimento da obrigação principal. Também deverão ser cumpridos os deveres laterais ou anexos. Ah, professora, mas esses deveres que você está falando que são implícitos aí a toda negociação, quais são esses deveres? Por exemplo, o dever de proteção, de informação, de cooperação, proteção, informação, cooperação, isso tudo é dever lateral ou anexo. As partes devem se proteger mutuamente, uma deve informar a outra, uma deve cooperar com a outra. E é importante notar que esses deveres laterais ou anexos, eles se ligam à obrigação principal. Primeiro, você já sabe, eles são implícitos, eles não precisam estar expressos no contrato. Eles são implícitos a todos os contratos. E segundo, eles se ligam à obrigação principal por força do princípio da boa-fé objetiva. Por força do princípio da boa-fé objetiva. E vou lhe dizer mais. Esses deveres laterais ou anexos, eles deverão ser cumpridos em todas as fases. Antes de o contrato ser celebrado, durante o contrato, durante a obrigação e mesmo terminado o contrato, aqueles deveres se estendem para o futuro. Então, perceba comigo que esses deveres laterais ou anexos, eles estão presentes no antes, nas negociações preliminares, ali nas tratativas. Basta você imaginar quando alguém vai comprar alguma coisa de alguém, essa pessoa tem que informar, passar todas as informações para outra, não é mesmo? Isso é dever lateral ou anexo, e não tem um contrato feito. A obrigação ainda não nasceu, mas o dever lateral ou anexo de informação já se faz presente ali. De igual modo, durante a contratação e mesmo terminada a contratação, esses deveres continuam. Imagine comigo aqui, você tem um carro que você comprou, que você pagou por ele, só que o carro deixa de ser produzido pela montadora. Você acha que a montadora ainda tem que continuar a produzir peças de reposição? Peças de reposição, sim. O que é isso? Deveres laterais ou anexos sendo cumprido depois de o contrato já ter sido cumprido. Então, perceba que os deveres laterais ou anexos estão presentes no antes, no durante e no depois. E o que liga esses deveres à obrigação principal é a boa-fé objetiva. Todavia, imagine comigo, e é aí que eu chego na violação positiva do contrato, imagine comigo que foi cumprida só a obrigação principal. Mas houve um descumprimento em relação a um dever lateral ou anexo. Terá havido uma modalidade de descumprimento obrigacional. Que modalidade é essa? É o que a gente chama de violação positiva do contrato. Então, o que é a violação positiva do contrato? A violação positiva do contrato é uma espécie de descumprimento obrigacional, de inadimplemento obrigacional, em que, embora nada obstante tenha havido o cumprimento da obrigação principal, não foram cumpridos os deveres laterais ou anexos. Eu vou dar um exemplo daquela lanchonete. O cara entrou dentro da lanchonete,
pagou ali, recebeu o sanduíche e a Coca-Cola, só que lá dentro da lanchonete ele toma um escorregão e cai. Imediatamente eles socorrem ele ali, dão para ele outro sanduíche, outra Coca-Cola. Acontece que esse sujeito depois ele ajuiza uma ação contra a lanchonete e pleiteia a indenização. E ele obtém êxito no seu pedido. Sabe por quê? Porque será constatado que houve uma violação positiva do contrato. Pensa comigo, a lanchonete se defende e fala, mas por que ele está reclamando? A gente imediatamente forneceu a ele outro sanduíche, outra Coca-Cola. Tudo bem, cumpriu com a obrigação principal, mas não cumpriu com um dever lateral ou anexo, que era proteger aquele sujeito dentro daquele estabelecimento, e informar que o chão estava molhado. Percebeu? Então, note comigo que há, então, uma violação positiva do contrato, quando, embora tendo sido cumprida a obrigação principal, não foram cumpridos os deveres laterais ou anexos. A violação positiva do contrato pode aparecer em prova aí para a gente com o nome de adimplemento ruim. Adimplemento ruim. Houve um adimplemento, que é um cumprimento, mas foi um cumprimento o quê? Ruim. E cumprir com uma obrigação de forma ruim é o mesmo que inadimplir, é o mesmo que descumprir com essa obrigação. Então, por isso que a violação positiva do contrato é uma espécie de inadimplemento obrigacional. Ok? Bom, para a gente fechar esse papo de direito das obrigações, eu quero falar sobre uma teoria que é a chamada, parece que não está aparecendo aí direito no slide o nome da teoria, você vai anotar no seu cadernão aí para mim, teoria do inadimplemento mínimo, teoria do inadimplemento mínimo ou adimplemento substancial. Então, é o mesmo nome para a mesma teoria, teoria do inadimplemento mínimo ou teoria do adimplemento substancial. Pode aparecer qualquer uma dessas denominações. Tá, mas quando teria cabimento essa teoria do inadimplemento mínimo ou adimplemento substancial, professor? Deixa eu te contar uma coisa. Imagine que uma pessoa vai comprar algo parceladamente. Por exemplo, ela vai pagar 48 parcelas. E aí ela vai pagando as parcelas bonitinho. Foi pagando, pagou até a 44ª parcela. As últimas 4 parcelas ela não pagou. Puxa vida, você percebe que há um descumprimento, não temos dúvida disso. Mas houve aí um descumprimento o quê? Um descumprimento mínimo, um inadimplemento mínimo, o que equivale a dizer que houve um adimplemento substancial, considerável, não é mesmo? A gente sabe que quando há um inadimplemento, o efeito é a resolução daquela obrigação, não é mesmo? A obrigação será resolvida. Só que a teoria do inadimplemento mínimo propõe exatamente a gente afastar essa possibilidade de resolução exatamente nessa situação. Qual? Quando tiver havido um adimplemento considerável, um adimplemento substancial. É mesmo, professor? Então, essa teoria do inadimplemento mínimo ou adimplemento substancial propõe o quê? Propõe afastar a resolução. É isso? A resolução daquele contrato, daquela. Então, note que há um afastamento da possibilidade de o credor resolver, extinguir com aquela obrigação, com aquele contrato, exatamente porque houve o quê? Um adimplemento considerável, um adimplemento substancial ou um inadimplemento mínimo. Veja, isso tudo levando-se em consideração princípios contratuais, como o princípio da função social do contrato, princípio da boa-fé objetiva. Aí você vai me dizer, mas professor, em relação àquelas 4 parcelas que ficaram em aberto, a gente não disse que o credor não poderia cobrá-las. Ele pode cobrar. O que a gente está querendo mostrar é que a obrigação não será o quê? Resolvida. A obrigação não será extinta. E o máximo que esse credor pode fazer é o quê? Cobrar as parcelas que ficaram em aberto. Agora, resolver a obrigação, pegar a coisa de volta, não, nada disso teria cabimento. Então, note que isso é uma teoria que se pauta em princípios, princípio da boa-fé objetiva, princípio da função social, em que, havendo ali, em que o que essa teoria propõe é, havendo ali um adimplemento considerável, afastar-se-á a possibilidade de resolução ali do contrato. Claro que o credor poderá cobrar o valor que faltou,
o restante, mas querer resolver, extinguir com o contrato, isso não terá cabimento. Bom, com isso, nessa aula a gente fez aí um apanhado de pontos interessantes aí, sobretudo que a Fundação Getúlio Vargas gosta aí muito, né? E a gente encerra aí a nossa revisão acerca do direito das obrigações. Eu deixo o meu convite para a nossa próxima aula, em que a gente tem aí mais tema relevante dentro do direito civil, nessa revisão para o Exame Nacional da Magistratura. Um abraço, até lá!